Pessoal, tudo bem com vocês? Olá, pessoal! Bom, o nosso vídeo de continuação é para o Montinho poder explicar, principalmente para os aposentados, para os idosos, como é que eles têm que fazer quando eles sofrerem algum golpe, porque está tendo muito golpe nas pensões dos idosos. E como é que eles têm que fazer para acessar a justiça, né? E poder reaver os seus direitos, questionar aí cobranças de empréstimos irregulares e também dessas associações que têm aí descontado valores, inclusive aviltantes, né, dos idosos. Então, assim, eu vou pedir para o Monte explicar para vocês como é que isso funciona, né? E também como vocês podem ter cuidado, né, para não sofrer esses tipos de golpe. E caso aconteça, quais são os procedimentos que vocês têm que adotar. Então, primeiro de tudo, né, é entender a situação pela qual os idosos passam, né? Porque primeiro que os idosos, eles têm muita dificuldade com a linguagem da informática, né? Assim, não estou dizendo que são todos os idosos, mas isso é algo que faz parte porque eles são de outra geração, né? Então, simplesmente as coisas estão evoluindo de uma forma muito rápida, né? E os idosos, eles, né, têm dificuldade mesmo com a linguagem de computação, de entender onde eles podem procurar as coisas em aplicativos. Muitos nem têm aplicativo, não sabem nem o que é um aplicativo. Ou nem tem telefone. Às vezes nem tem telefone, às vezes tem até um telefone celular que ele fala com a família e tal, mas também não sabe mexer muita coisa que tem ali. Ou também nem tem smartphone, né? Que para você poder baixar esses aplicativos você tem que ter um smartphone. Mas enfim, essa não é a temática do vídeo, né? Não, mas é interessante a gente falar sobre isso. Por quê? Por que eu estou batendo nessa tecla? Porque isso é uma questão recorrente dos idosos. Quando eles estão passando por golpes, muitas vezes eles nem sabem que estão passando por golpe. Simplesmente algum parente, alguém vê que tá tendo desconto na aposentadoria ou na pensão da pessoa idosa, e a pessoa idosa não sabe nem explicar o que é. Então existe uma coisa: se você é um aposentado do INSS, o INSS ele oferece para o aposentado você consegue retirar um extrato, né? Se você não conseguir fazer isso através de aplicativo, né, do meu INSS e tal, que às vezes é muito complicado para a pessoa idosa, ela pode comparecer até uma agência do INSS mais próxima, né? Ou pedir, né, dar uma procuração e pedir para alguém ver isso para ela e puxar o histórico de créditos do que tem ali, né, do que está sendo descontado na aposentadoria ou pensão daquela pessoa idosa. Porque essa é a primeira coisa, a pessoa não sabe nem o que está sendo descontado, né? Às vezes pode ser que seja um desconto de alguma coisa que a pessoa realmente fez, mas pode ser que não. Então, primeira coisa, procure saber, né, o que está sendo descontado. Muitos idosos às vezes são questionados por membros da família, né, que colaboram, ajudam a pessoa a pagar as contas. Fala, mas pai, mãe, ou avó e tal, mas o salário da senhora está menor agora, o que está acontecendo? Não tem um desconto aqui. E o idoso, às vezes, que ele tem vergonha, né, que não sabe explicar para a pessoa, para o parente. Então, se o parente fala assim, olha, tá com esse empréstimo, tá esse negócio, a pessoa ela fala que ela fez, né? Porque ela não vai querer, né, falar que... Às vezes ela se confunde também, né? Ela confunde um empréstimo com outro, entendeu? Às vezes ela fez um empréstimo e acha que às vezes o parente está falando de uma coisa e está falando de outra. Então, assim, os idosos, a gente precisa ajudá-los, né? Até para que eles né, a partir de determinada idade fica cada vez mais difícil, né, para a pessoa conseguir entender, né, todos aqueles descontos, né, que ela está tendo. E eu já vi processos, por exemplo, não sei se vocês estão acompanhando aí, provavelmente sim, né, que é um dos grandes assuntos que estão correndo na mídia brasileira, a história dessas associações que aplicaram um golpe dentro do INSS. E isso, desculpa gente, isso começa desde a era Temer, né, com as resoluções. Quando foi feito o contrato com essas associações. Quando foi feito esse contrato com essas associações, e aí passou o governo Bolsonaro, que foi alertado sobre tudo que estava acontecendo, inclusive o que hoje é o senador Sérgio Moro foi alertado também do que estava acontecendo, e simplesmente ele fechou os olhos e fingiu que nada estava acontecendo, ignorou. E agora essa bomba estourou porque simplesmente agora foi feita alguma coisa e está sendo investigado. Essas pessoas estão começando a sofrer consequências por aquilo que elas fizeram, né?
Então, mas o que acontece? Muitas dessas associações, eu já vi vários processos, o que elas fazem? Algumas, elas ligam sim para os idosos, só que elas ludibriam as pessoas idosas. Então elas começam, porque muita gente idosa se sente muito solitária, fica muito tempo em casa, está aposentado, tá ali enquanto estão os filhos, né, estão trabalhando. E aí essas associações ligam e começam a ficar conversando com a pessoa idosa, elas envolvem a pessoa idosa na conversa e em determinado momento ele simplesmente faz uma pergunta assim muito rápida, se a pessoa concorda, né, em fazer parte da associação, e a pessoa não sabe nem o que ela está falando e ela sai concordando, né? Então assim, isso é uma das situações. Mas de qualquer forma, se ela concordou ou não, ela pode se descredenciar a qualquer momento. Exatamente. E tem outros que nem ligação teve. Não tem contrato. Foi feito arbitrariamente. Não teve contrato nenhum, não teve ligação nenhuma, não teve nada. E ainda fora os empréstimos bancários, que tem umas modalidades aí de reserva de margem consignável, reserva de cartão consignável. A pessoa nunca solicitou um cartão de crédito consignável ou qualquer coisa nesse sentido, e de repente começa a chegar cartão e daqui a pouco já vem o dinheiro ali na conta da pessoa, a pessoa usar, e aí ela já começa a ter descontos na aposentadoria ou na pensão, ela não sabe nem por quê. Então assim... É bom primeiro explicar o que é esse cartão de crédito consignável, tá? O cartão de crédito comum, que você pode ter requisitado, por exemplo, um cartão a um banco, você recebe esse cartão na sua casa, desbloqueia e você tem acesso a um crédito que você recebe uma fatura todo mês para pagar. Esse cartão consignável, não. Ele simplesmente é retirado direto do Olerite. Ao invés de você pagar uma fatura e ter a possibilidade de pagar um valor menor, caso você necessite, né? Um valor mínimo de fatura ou parcelar uma fatura, esse cartão consignável não, ele vem descontado direto do Olerite. E isso não é explicado para o idoso, se ele faz a contratação não é explicado, e às vezes ele também não faz a contratação e simplesmente é uma dívida eterna, porque você não sabe quantas parcelas aquilo foi dado e por quanto tempo a pessoa vai ter que pagar. Então ele tem que ficar muito atento a esse tipo de coisa, né? Inclusive aos juros também que estão embutidos nesse cartão, que muitas vezes são exorbitantes. Na maioria das vezes são exorbitantes. Então assim, isso prejudica a subsistência do idoso, né? Então assim, olha, primeira coisa, às vezes o idoso ele quer deixar aberto ali a aposentadoria ou pensão dele, para se caso ele precisar fazer um empréstimo, né, ele possa fazer. Mas não sei se vocês sabem, mas existe a possibilidade, se o idoso, né, tem condição financeira, ele não quer fazer nenhum tipo de contrato de empréstimo bancário com ninguém, ele pode travar isso no INSS. Então é só comparecer até uma agência do INSS e ir lá, entendeu? Dizer, olha, eu quero que bloqueie meu benefício, minha aposentadoria, que eu não quero nada. Então, se alguém tentar aplicar um golpe e querer jogar um empréstimo que a pessoa não fez, vai chegar lá e falar, essa pessoa bloqueou, a gente não aceita, entendeu? O que é muito bom em casa, principalmente se você não sabe que você quer fazer isso ou não, né? Então, assim, se você não pretende fazer isso, essa ideia de você poder bloquear esse acesso, vem cá aqui, essa ideia de você poder bloquear esse acesso é muito boa. E caso a pessoa não seja do INSS, mas seja um servidor estadual, ele também tem que procurar esses órgãos, né? No caso de São Paulo, qualquer. Não, depende de onde a pessoa está aposentada, né? Se for um funcionário público do estado de São Paulo, pode ser a SPPrev, né? Que é o local. Agora depende, cada estado tem o seu regime, né, de aposentadoria, e tem um órgão que cuida, né, de fazer os pagamentos, de gerir, né, esses valores de aposentadoria. Então aí você tem que procurar o local aí, né, que você que é aposentado ou pensionista, se você não é do INSS, se você é de um regime estatutário ou outro tipo de regime, procurar quem está gerindo isso, para você, se você não tem, tipo assim, você não tem o menor interesse de fazer nenhum empréstimo, você pode bloquear isso. Mas se você tem o interesse, procure sempre, né, saber o que está acontecendo, e se caso você você começou a ter desconto, e esses descontos, né, são de empréstimos que você não fez, que você não solicitou, de cartões que você não requisitou, que você não pediu, você tem que entrar com ação judicial para poder cancelar essas operações fraudulentas que foram feitas, pedir a restituição desses valores com juros e correção em dobro, com juros e correção monetária, e pedir também indenização
Indenização por danos... Eu não sei, acho que eu tô no lugar errado aqui. Você tá na contramão. Gente, deixa eu sair daqui que eu tô na contramão. Errei o caminho aqui. Deixa eu voltar. A gente fica conversando, não presta atenção no trânsito, né? Presta atenção, né, Monte? Aí que acontece. Então, assim, se caso você passou por uma situação dessas, você tem que procurar um advogado, porque você não vai conseguir resolver ligando, que ninguém vai cancelar nada pra você esquece, entendeu? Pelo contrário, é capaz de te mandar um segundo, um terceiro, um quarto cartão consignado aí que você nem sabe, entendeu? E outra coisa, eu acho que os idosos, eles deveriam dar preferência a pedir qualquer tipo de empréstimo dentro da agência bancária. Porque essa coisa de fazer pelo telefone, de fazer isso digitalmente, é muito complexo para o idoso. Então, assim, caso vocês queiram fazer um empréstimo consignado, vai até os bancos que vocês possam fazer esses empréstimos, vê as condições de juros, e é sempre bom ver o valor que você está pegando e o valor final que vai ficar essa dívida. Porque, às vezes, a diferença entre as parcelas é muito pequena e você acaba jogando várias parcelas que vão ser parcelas desnecessárias para você pagar. E eu não tô mentindo com relação a isso. Às vezes é um valor de 20, 30 reais na parcela e simplesmente você tá pagando aí um ano a mais. Então fiquem atentos, sabe? Não permita esse tipo de coisa. E entrem na justiça caso isso aconteça com vocês. Se vocês viram alguma cobrança indevida no Olerite, vá até o órgão que é responsável pelo seu pagamento. Procure saber o que é isso que está sendo descontado ali, tá? Veja se existe algum contrato lá com esse órgão que vocês fizeram adquiriram esse produto ou não adquiriram, né? Ou está sendo uma cobrança indevida. Veem que tipo de contrato é isso. Acionem um advogado, entendeu? Se vocês têm direito, né, a OAB, entendeu? Enfim, né, em função da renda, né, da baixa renda, procurem um advogado e simplesmente entrem com uma ação na justiça para parar com essas cobranças imediatamente, porque é alimento, é comida, né? Então, assim, parar com as cobranças para pedir a indenização em dobro desses valores que foram descontados indevidamente, entendeu? E caso houve alguma restrição nos órgãos de crédito, que vocês também peçam que isso seja retirado. Gente, procure seus direitos, não deixem essas pessoas que tá cheio de golpista, gente querendo se dar bem em cima das pessoas idosas. E não pensem que é uma instituição financeira que não vai aplicar golpe não, porque aplica sim. Então, assim, e aplica. Por quê? Porque tem gente lá dentro fazendo coisa errada. Às vezes é um correspondente bancário, entendeu? Às vezes é alguém mais próximo da pessoa idosa. Vocês não sabem de onde que tá vindo isso. Então, assim, não permitam que esse tipo de coisa aconteça, entendeu? Eu acho que basicamente é isso, né? É isso. E por favor, se inscrevam no canal, deem um joinha no vídeo, né? E assinem acione o sininho das notificações. E por hoje é só, pessoal. Tchau, tchau.